Deus honrou. E só para vocês verem, hoje em dia tem muita gente que faz descrição de mulher. Ai, mulher não pode, mulher é isso, é aquilo. Para Deus, não tem esse negócio, porque é mulher, esse negócio de cor, se a pessoa é pobre, se é rica. Para Deus, todos são filho dele. Todo para Deus, tudo é igual, gente. Não tem exceção de pessoa para Deus. Se alguma pessoa faz exceção de pessoa, é porque ela não está seguindo a palavra. Porque você pode ir, e tem igreja que faz exceção de mulheres, de pessoas, e aqui não. Deus fala, não faz exceção de ninguém, porque todos são meus filhos, todos eu amo. Por isso que Deus fala, ama todos, como você for amar, como você ama a você mesmo, você tem que amar o próximo. É fácil? Não é. Mas a gente tem que fazer isso. Então a gente não temos que falar assim, porque é isso e aquilo. Não, se Deus não faz, a gente vai fazer. Nós que é pecador, Jesus Cristo que veio aqui nunca pecou e não faz exceção de ninguém. Nós que somos pecadores, que somos falhos, nós vamos ficar julgando as pessoas, ficar escolhendo, aquele ali pode ser meu amigo, aquela ali é boa, só de aparência não. Tem vezes que você olha para a pessoa, é uma carinha muito boa, mas vai ver o coração dela, se é bom. Então, Deus conhece o coração de cada um. E Deus agrada daquele coração que não tem mágoa, que não tem rancor. Porque, por exemplo, uma pessoa fez uma raiva com você, ou fez alguma coisa que você não gostou, você ficou com raiva, você é carnal, mas tem que pedir perdão, falar assim, meu Deus, tira isso do meu coração, não quero isso para mim. Porque você sentir é humano, mas você tem que pedir perdão para Deus tirar aquilo do seu coração, porque às vezes você não guardou com rancor, ficou aquela mágoa assim, sem você perceber. Aí eu falo para vocês, não é fácil, mas nós temos que estar na Escritura. Tudo que Deus fala, tudo que Deus coloca aqui na Escritura, a gente temos que obedecer. E os nomes das filhas aqui a história, ela nos ensina que Deus ouve a voz, o clamor por equidade. Alguém sabe o que significa essa palavra? Sabe? Equidade. Equidade. Procurei no Google. Não. Na hora que eu falei essa palavra aqui, eu falei assim, meu Deus, que palavra é essa? Irmã Fran, sabe? Glória a Deus. Exatamente. Exatamente. Equidade refere à justiça. E que devemos nos posicionar. Nosso direito e necessidade que achamos que devemos. Então, se alguém perguntar para você o que é equidade, você já sabe. Que se refere à justiça. Gravou, Fran? E aqui, o nome de cada uma delas tem um significado para Deus. Macla, confiança. Rogla,
determinação. Noa não anda com os pés amarrados. Milca, autoridade. Tirsa, prazer. Só para você ver o tanto que as palavras são fortes, né? Confiança, determinação. Não anda com os pés amarrados. Autoridade e prazer. Isso aí tudinho ajuntou cada significado dos nomes delas, para elas poderem estar lutando pela a história delas, pelos que ela achava que era certo. Então eu deixo essa palavra aqui para vocês. E se vocês quiserem estar olhando, do versículo 3, sobre o que Corá fez para Moisés, a rebelião que ele teve, que queria derrubar Moisés, Números capítulo 16. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, para estar estudando. E se vocês quiserem também estar olhando aqui, depois do capítulo 28 em diante, do 27 aqui, do 18 já fala de Josué, que é o sucessor de Moisés. Também é linda a história, porque ali Josué já vai levar o povo para a terra prometida, vai repartir cada terra para cada tribo, e ela está ali, cantando o hino da vitória, porque Josué já vai separar o cantinho das 5 ali, também. Então, se vocês quiserem depois estar lendo, para poder estar aprendendo mais, é só pegar a Bíblia e ler, e pedir para Deus, meu Deus, me dá discernimento, me dá entendimento da tua palavra, porque Ele vai dar. Então, eu deixo essa palavra para vocês, de todo o coração. Não fique no canto, chorando quando acontecer alguma coisa. Pode ser o que for. Pode ser uma coisa pequenininha, ou pode ser uma coisa grande. Não fique chorando, murmurando, dando de coitado. Nós não somos coitados. Nós temos um Pai, que é o dono do ouro e da prata. E nós não precisamos mendigar nada para ninguém. Se você está mendigando, é porque você quer. Porque o caminho, cada um daqui conhece. É Deus. Bota o joelho no chão e fala, meu Pai, o Senhor é o dono do ouro e da prata. Você não precisa ficar mendigando para ninguém, para nada. Porque se você pedir, Ele vai responder e vai te dar. Eu tenho certeza. Eu agradeço a oportunidade. Vamos orar nessa noite. Senhor, meu Deus, eterno Pai, te apresento a tua serva nessa noite. O Senhor venha falar, meu Pai, por internet dela. Que ela venha ser um instrumento em tuas mãos. Aonde o Senhor ela venha falar aquilo que venha estar, Pai, o Espírito Santo habitando sobre ela. Que não venha ser ela que venha ministrar a tua palavra, mas sim teu Espírito que habita sobre ela. Que a tua glória, que a tua presença, que a tua unção venha estar sobre ela. Assim como o Senhor pregava e as pessoas eram curadas, eram salvas, eram libertas e transformadas, assim o teu Espírito vem habitar sobre ela e venha pousar sobre ela. Que o Espírito Santo ele só pousa em quem ele conhece, ele só pousa em quem ele conhece e sabe o desejo do coração. Porque nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, nós estamos aqui para ouvir heresias, bajulações, palavras humanas, mas estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. A palavra da verdade, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu quero que todos abram a Bíblia em Números 27.
O título hoje é Palavras e Atitude Muda Leis e Decretos. Todos acharam? E chegaram as filhas de Zelofeate, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Mafir, filho de Manassés, entre os familiares de Manassés, filho de José. E esses são os nomes das suas filhas. Lembrando que esse filho de José é o que foi José do Egito, porque nós temos 2 José na Bíblia. Continuando aqui. E as filhas de Macla, Noa, Rogla, Milca e Tirsa. E apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e toda a congregação, a porta tendo da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não está entre os que congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família. Porquanto não tive filhos, dai-vos vós possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. E o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeate falam que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança do seu pai farás passar a elas. Pode se sentar. Essa história aqui vai falar sobre as filhas de Zelofeate. Porque antigamente os homens que não tinham filho, homem, eles não herdavam a herança do pai. Antigamente só os homens herdavam a herança do seu pai. E Zelofeate tinha 5 filhas, não tinha filho, homem. E eram descendência de Manassés, filho de José, né? E naquele tempo, o pai que não tinha filho homem deixava toda a herança para parente, com um parente mais próximo, com um tio. Porque as mulheres naquela época, elas não tinham poder. Elas eram assim meio deixadas de lado. E quem tinha poder era o homem. Antigamente, os homens que tinham filha mulher, a maioria deles ficava envergonhado. Porque a honra do homem antigamente era ter um filho homem. Porque ele ia herdar a herança do pai. E as mulheres não tinham direito dessa herança. E aqui, o pai delas morreram no deserto, quando eles estavam indo para a terra de Canaã. E o pai dela morreu e elas ficaram tristes, mas elas resolveram, entre as 3, conversar com aquele que sabe, pedir um conselho para Moisés, que era o líder da tribo lá. E elas foram as 3, as 5 foram lá, pedir um conselho a Moisés, para falar para ele que não era justo. O pai dela morreu, como ele não tinha nenhum filho, não era justo ela ficar sem herança. E
E elas falaram para Moisés, aqui no capítulo 3, que é que o pai dela morreu no deserto, né? E que o pai dela não foi contra a congregação de Corá. Corá foi uma tribo, ele era, acho que ele é primo de Moisés, e foi contra Moisés, fez uma rebelião para tirar o reinado de Moisés, ele querendo ficar no lugar de Moisés. E elas falando que o pai dela não foi fazer aquela rebelião, junto com Corá. Isso aqui vocês vão ler em Número 16, lá atrás, se vocês quiserem depois estar olhando. E ela foi falar para Moisés, falou assim, meu pai não foi contra. E falou para ele que elas tinham direito. Foi reclamar o direito delas. Porque elas podiam muito bem. O pai morreu, elas pegar, ficar 5 lá chorando, lamentando. Ai meu Deus, por que aconteceu isso? O que vai ser de mim agora? Não. Não fala na Bíblia aqui exatamente como o pai dela tratava elas, ensinou elas. Mas só pela leitura aqui da Bíblia dá para você perceber que o pai delas instruiu elas, ensinou elas a lei de Moisés. Então, ele pegou e ensinou elas, e por isso que elas teve essa atitude, não de ficar chorando, murmurando, igual hoje acontece alguma situação na nossa vida, a gente fica murmurando, fica falando, ai meu Deus, por que comigo? Me ajuda, me socorre, tá lá chorando, em vez de tomar atitude. Elas não, elas teve atitude, foi falar com Moisés, e chegou lá, falou com Moisés, só que Moisés falou para elas, eu não sei o que eu faço, não tenho resposta para vocês, vou falar com Deus, porque para ele me dar resposta, para poder falar com vocês. E isso Moisés fez, e elas ficaram lá, na porta do templo, orando, pedindo a Deus a resposta que elas queriam. Porque se ela não tivesse a resposta certa, o que elas iam ser? Ou elas tinham que casar, ou senão elas tinham que viver de favor na casa dos outros, de favor com roupa, comida. Porque antigamente era assim, as filhas não tinham direito, então elas tinham que viver de favor, de humilhação. E elas, como foi bem educada, perante a lei, perante Deus, elas não queriam isso para elas. Então elas foram lutar pelo que ela achava certo, porque na lei não era certo mulher ficar com herança nenhuma. Aí, aqui, Moisés levou a causa delas perante o Senhor, né? E Deus, o que Deus fez? Deus revogou a lei. Aí o Senhor disse às filhas de Zelofeate, o que é justo, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança do seu pai farás passar a elas. E lá do céu Deus viu a súplica delas. Elas estavam orando para Deus. Deus escutou a oração delas. Por isso, dou uma pausa aqui para falar. Isso aqui aconteceu no Velho Testamento. Nós estamos no Novo. Mas, se não for o Velho Testamento, o Novo não seria nada. Isso aqui é um exemplo que a gente pode tirar hoje em dia. Muitas pessoas murmuram, qualquer coisinha, não passa nem a metade que Jesus já passou na vida, não passa nada. Uma coisinha, uma dorzinha de cabeça, perde o emprego, ou uma pessoa grita, fala alguma coisa, já, eu quero morrer, eu quero sumir, vou deixar Jesus,
Não. Elas, mais que o pai dela morreu, ela sabia se não recebesse herança, o que elas iam ser? Tipo escrava. Elas não foi lutar. Foi lutar porque elas achavam que era direito. E elas achando que é direito, Deus agradou delas. E Deus fez o quê? Deus mudou a lei para elas. Isso aí, gente, é fácil. Se você está passando uma tribulação, qualquer coisa que você está passando, o poderoso Deus faz tudo. Pode ser o que for. Você não dá conta? É Deus que vai resolver. A causa é dele. Não precisa você ficar com medo, chorando nos cantos, não. Vamos pegar o exemplo dessas 5 irmãs, que era para estar chorando lá, lamentando a morte do pai. Não. Elas foram lá atrás de Deus, de justiça. E Deus agradou, porque Deus não gosta de pessoa que fica no canto murmurando. Falando assim, ai meu Deus, o que é isso? Para que isso? Eu não mereço isso. Então, Deus não agrada pessoa que fica murmurando, chorando, dando de vítima. Isso não agrada o coração de Deus, porque Deus não fica olhando murmuração. Deus não quer saber se você está chorando, o que você sofreu. Deus agrada é quando você coloca o seu joelho no chão, implora para Ele, pede para Ele, fala, meu Deus, me socorre, só o Senhor, eu só tenho o Senhor. Isso que agrada o coração de Deus, mais nada. Então vamos pegar um exemplo desse, um pequeno exemplo dessas 5 filhas que foram correr atrás da justiça, porque não era justiça para elas, mas elas correram atrás. Deus viu o coração de cada uma lá, porque Deus conhece o coração seu, o meu, que não adianta você pedir para Deus, Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo, em barganha. Deus não é Deus de barganha. Deus é Deus de fé, Deus de vitória. E aqui, e falaram, e Deus mandou Moisés falar aqui, os filhos de Israel, dizendo, quando morreres e não tiver filho, então farás passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darias aos seus irmãos. Porém, se não tivesse irmãos, então darias a sua herança aos seus irmãos do seu pai. E também, se seu pai não tivesse irmãos, então darias a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que possua isto. Os filhos de Israel será por estado direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deixa eu beber um pouquinho de água, o calor está demais. E aqui, mais para frente aqui, Moisés morre. Então, quando Moisés morre, elas sabiam que ia entrar na terra prometida. Só que não era de hoje para amanhã. Ia levar um tempo. E elas não quis esperar esse tempo. Elas falaram assim, não, já vamos falar com Moisés antes de nós entrar na terra prometida. Porque para Deus julgar a nossa causa, para quando nós entrar lá, nós já entrar com a nossa terra. O que elas fez? Outro exemplo. Ela não ficou esperando poder chegar o dia de entrar na terra prometida para elas pedir. Elas fez isso antes. Então, se você tem uma causa para Deus, não fique esperando, é amanhã ou depois da manhã, não. Já começa hoje a orar, a pedir. Porque você vai pedir com antecedência. Não vai ficar esperando o dia. É amanhã, então amanhã eu oro. Não. Vamos estar orando hoje, para depois já acontecer. A gente não tem que ficar esperando o amanhã. A gente tem que fazer o hoje. Então, aquelas fizeram isso. E as filhas deles
tanto que pediu, tanto que orou, e Deus concedeu essa vitória para elas. Igual Deus, as palavras que a gente fala, que a gente oferece para Deus, isso que muda, que faz Deus agir ao nosso favor. E as consequências da perda, da herança, é muito difícil, porque ali elas podiam estar chorando, né? Lamentando a morte do pai, porque você perder um ente querido é difícil. E o exemplo que ela dá é de estar ali, ó. Elas reuniu as 5, falando, não, vamos tomar providência, porque a gente não tomar providência, algo pior pode acontecer na nossa vida. E elas teve posição para fazer isso, não ficou dando uma de coitada. Eu vou dar uma de coitada aqui, que talvez alguém venha, faz alguma coisa para mim, me ajuda. Então, a gente não tem que dar de coitada para ninguém. A gente tem que entrar para o nosso quarto, pôr o nosso joelho no chão e dar de coitado para Deus. Deus, que você tem que implorar, chorar nos pés de Deus. Aí sim, vale. Mas você ficar dando de coitada para os outros, que não tem nada a ver com as suas coisas, aí isso não agrada o coração de Deus. E elas foi buscar o legítimo caminho de autoridade, porque a autoridade ali era o Moisés. Então, ela fez as coisas certas. Não foi ficar contando, o que eu faço? Eu vou fazer isso com quem que eu falo? Não. Ajuntou as 5 conversaram, e as 5 não escutou conversa de ninguém. Foi lá, resolveu com quem que devia, que era Moisés. Então, quando você for resolver algum problema, alguma coisa na sua vida, lembra, não conta para ninguém. O único que tem que saber da sua dificuldade, das suas lutas, é Deus. Porque ninguém vai resolver nada para você. Quem vai resolver é Deus. Então, conta para quem vai resolver seus problemas. Para quem não vai resolver, não adianta você contar. Quem não vai resolver... E o que elas fez? Elas pegaram e foi, e Deus agradou, e Deus deu para ela a terra. E quando Josué foi dividir a terra, porque depois que elas fez o pedido, Moisés falou com Deus, Moisés deu a resposta para elas, e logo em seguida Moisés morreu. Aí quem ficou sendo seu sucessor foi Josué. E Josué, na hora que eles iam para a terra prometida, quando eles estavam indo para lá, eles já faziam repartir as terras. Cada família tinha um pedaço de terra específico. Cada tribo era um pedaço de terra. E ele, tanto que elas foram inteligentes, porque elas não esperou ela ir para a terra para poder pedir. Elas fez isso antes. Como ela fez isso antes, aí Josué já pegou os pedaços da terra que era do pai dela, já deu para elas. Porque a gente fica esperando. Conta um problema com um amigo. Um amigo meu vai me ajudar. Não deu para ajudar. Corre para outro amigo. Não deu. Procura todos os jeitos para poder... você pede ajuda para todas as pessoas, de todas as maneiras. Mas o principal você esquece, que é Deus. Primeiro a gente tem que pedir, socorrer a Deus. Porque outras pessoas não vão resolver, não vai fazer nada. Então, elas pegaram e não escutaram ninguém. Já foi lá para poder resolver o que tinha para ser resolvido. Essa história aqui é muito... Quando eu estava lendo a Bíblia
para poder trazer uma palavra. Na hora que eu comecei a ver assim, eu falei, gente, mas nunca ninguém pregou disso, nunca ninguém falou dessas filhas, dessas mulheres abençoadas. E nós temos que dar graças a Deus, porque se aqui no Velho Testamento elas orou e Deus resolveu a dar a herança para elas, por isso que eu falo, não tem Novo Testamento se não tiver o Velho Testamento. Porque uma atitude que Deus teve de abençoar elas no Velho Testamento, vale para o Novo Testamento. Se elas não tivessem feito isso, porque tinham muitas pessoas, muitas crianças, muitas moças naquela época, que o pai morreu, elas viviam como escrava, ou senão ela tinha que casar para não passar fome. E sabe lá se aqueles maridos eram um marido bom para elas? A gente não sabe. Então, foi por elas que hoje temos a lei também. Porque se não tivesse, talvez hoje seria a mesma coisa. A gente não sabe, né? Mas